O riso ecoou alto, quase como uma gargalhada de fera. 9 idiomas. Vo que mal fala português direito, garoto, zombou o empresário milhões-rio. Ricardo Fonseca, sentado em sua cobertura luxuosa na Avenida Paulista, em São Paulo. Do outro lado da mesa de Mirmore, importado, estava Lucas Almeida, apenas 14 anos, com a mochila gasta da escola Pebelica ainda pendurada nos ombros. Ao lado dele, sua mãe. Dona Marta segurava firme o balde de limpeza, o coral disparado por ter levado o filho para o trabalho. Ricardo, dono de um ímprio avaliado em bilis, se divertia com o que considerava uma piada impróvel. O filho da faxineira afirmando que falava 9 línguas. Para ele, aquilo não passava de Del Rio, de adolescente pobre da periferia. Peça desculpas ao Dr. Ricardo. Meu filho, sussurrou, Marta, com medo de perder o emprego que sustentava sua família. Mas Lucas não baixou os olhos. Inspirou fundo e, com voz firme, respondeu: português, espanhol, francês, alemão, rabé, mandarim, russo, italiano e inglês. Por um instante, o riso de Ricardo morreu na garganta. A segurança nas palavras do garoto contrastava com o preconceito que sempre carregava contra pessoas simples. Lucas sabia que era apenas sua inteligência que estava em jogo, mas também a dignidade de sua mãe. E naquele escritório imenso decorado com tapetes persas e janelas que mostravam toda a cidade, um confronto silencioso comeava. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para deixar Ricardo Fonseca desconfortável. Com um sorriso de desprezo, ele se recostou na poltrona de couro italiano e provocou: ento prodio, se verdade, o que diz, me mostre. Fale algo em Rabe. Lucas Almeida manteve os olhos fixos no empresário e, sem hesitar, pronunciou uma frase em Rabe clássico com entonal e pronúncia impecáveis. O ar no escritório pareceu congelar. Ricardo franziu o senho, surpreso por não ter ouvido apenas frases ensaiadas de um turista, mas sim a estrutura refinada de quem realmente domina o idioma. Dona Marta, sem entender uma palavra, olhava do filho para o patro, tentando decifrar o que estava acontecendo. Ricardo, que nunca admitia perder terreno, balanou a cabeça e resmungou: qualquer um pode decorar uma frase. Isso não prova nada. Mas Lucas não se abalou. Com calma abriu a mochila gasta e tirou uma pasta de documentos. Colocou sobre a mesa um certificado de proficiência emitido pela Universidade de São Paulo com carimbos e assinaturas oficiais. E este, apenas o primeiro, disse. Em seguida, exibiu outros comprovantes, cursos de tradução simultânea, certificados do programa de Languas, da Biblioteca Mrio de Andrade, tudo autenticado. Ricardo folheava os papéis com mostrâmulas à arrogância, dando lugar a uma estranha inquietal. Cada assinatura, cada selo oficial confirmava que aquele adolescente não era um sonhador, mas um guinio que havia transformado horas em bibliotecas pelicas em conhecimento capaz de rivalizar com diplomatas experientes. Impossível, murmurou o milhões-rio, tentando recuperar o controle. Mas Lucas apenas sorriu pela primeira vez naquela tarde. Ele sabia que aquela era apenas a primeira peça do jogo que estava prestes a virar a mesa. Ricardo Fonseca tentava recuperar o ar de superioridade, mas era impossível esconder o incomodo. Ele folheava os certificados de Lucas Almeida como quem procura um detalhe para desacreditar, e não encontrava nada. O silêncio pesado foi quebrado pelo prio garoto. Dr. Ricardo, o senhor fala, Rabe. Certo? Perguntou com calma. Claro que falo. Minha língua de négcios, respondeu o empresário, erguendo o queixo. Ento vai entender quando eu disser que na reunião de ontem, o senhor confundiu Mubashir com Mustagil. O empresário ficou plido. Aquilo era um erro gravíssimo, uma simples troca de palavras que transformava urgência em transmisso imediata completamente, mudando o sentido do contrato que discutia com investidores do Oriente Médio. Como você sabe disso? A voz de Ricardo saiu abafada. Lucas abriu a mochila
e retirou uma pasta mais grossa. Dentro havia relatrios detalhados com transcripts de legais, comunicados oficiais e notas de imprensa da empresa. Tudo marcado com caneta cheio de observais. Passei os últimos meses estudando cada comunicado PBE-lico da Fonseca Group, explicou. O Sr. J. perdeu milhas em contratos por erros linguísticos bísicos. Ricardo engoliu em seco. Folheou o documento e reconheceu trechos de contratos que ele mesmo havia assinado. O adolescente não apenas identificava falhas, mas também sugeria soluções técnicas, ajustes de tradução e estratégias para evitar futuros prejuízos. Dona Marta, ainda sem entender a dimensão daquilo, olhava para o filho com os olhos marejados de orgulho. Ricardo, por outro lado, sentia algo que há anos não experimentava medo. O garoto que ele havia humilhado minutos antes acabava de mostrar que dominava uma rea crítica para o futuro de sua companhia. Voc analisou minha empresa, perguntou quase sem voz. Apenas documentos PBlicos, respondeu Lucas firme. Mas foram suficientes para enxergar os padres de erros. Erros que J. custaram centenas de milhas. A cada pegina, Ricardo sentia o chu fugir sob seus pés. O ímpio que ele julgava inabalável poderia ter rudo por causa de falhas que aquele menino de 14 anos detectava com clareza assustadora. Por que você fez isso? Questionou tentando entender. Lucas respirou fundo. Porque o valor de uma pessoa no dinheiro que ela tem, ou no bairro onde mora. No que ela pode oferecer de verdadeiro. Eu queria mostrar ao senhor que conhecimento não tem cor nem classe social. O empresário ficou sem palavras. Pela primeira vez em anos algum o havia confrontado no com poder, mas com inteligência, e ele estava perdendo. Ricardo Fonseca ainda tentava recuperar o fôlego diante das provas apresentadas por Lucas Almeida. O empresário, acostumado a dominar qualquer negocial com arrogância, agora se via acuado por um adolescente de 14 anos. Tentou rir, mas o som saiu fraco, quase um soluço. Isso não prova nada, murmurou mais para si mesmo do que para os outros. Lucas Ento retirou lentamente um pequeno gravador digital de dentro da mochila. Colocou-o sobre a mesa de Memir-Moore, perto da motor de Ricardo. Na verdade, Dr. Ricardo, ainda não mostrei a parte mais importante. O empresário franziu a testa confuso. O que é isso? Com um simples toque, a sala foi preenchida pela voz inconfundível de Ricardo, gravada dias antes. Esses negros, só todos iguais. Preguiçosos e ignorantes, sempre culpando os outros pelos seus fracassos. Por isso os confio em brancos e estrangeiros para cargos importantes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Marta levou as mãos, boca chocada. O pérreo Ricardo empalideceu como se tivesse levado um soco no estômago. Onde Vox conseguiu isso? Gaguejou. No elevador da sua empresa semana passada, respondeu Lucas com calma desconcertante. O senhor achou que estava sozinho conversando com seu vice-presidente. Eu estava ele. Ricardo explodiu. Isso é ilegal. Vox não pode gravar uma conversa privada. Lucas manteve o olhar firme. Pode sim, doutor. O Estado de São Paulo adota o consentimento unilateral. Basta uma das partes concordar com a graval e eu estava presente. Além disso, esse registro prova de discriminal sistêmica. Tenho certeza de que o Ministério Público e os jornais adorariam ouvir. O empresário sentiu o mundo girar. Um simples arquivo poderia custar-lhe, não apenas a fortuna, mas também a reputação construída em décadas. Processos milionários, investidores rompendo contratos, manchetes devastadoras. Tudo por causa de sua pérpria arrogância. O que você quer de mim? Perguntou a voz baixa, quase um sussurro. O garoto se aproximou com a postura de quem conduz uma partida de xadrez, estátua ganha. Quero que escolha Dr. Ricardo. Ou continua acreditando que pessoas como eu e minha me valem menos e esse údio ser entregue imprensa e justia ou prova que aprendeu alguma coisa hoje. Ricardo arregalou os olhos. O que significa provar? Lucas respirou fundo. Quero minha me promovida a supervisora de instalais com salrio digno. Quero um programa de bolsas de estudo para jovens da periferia.
e quero ser contratado como consultor junior de idiomas. Mas você se tem 14 anos, protestou Ricardo, e falo 9 línguas melhor do que qualquer adulto que o senhor conhece. Além disso, Joto, mostrei que posso salvar a sua empresa de prejuízos milhões. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo não estava no controle. Do outro lado da mesa, um adolescente humilde lhe mostrava que poder de verdade não vem do dinheiro, mas do conhecimento e de ter coragem de usá-lo. Ricardo Fonseca segurava o gravador como se fosse uma bomba Helldio prestes a explodir em suas mãos. Cada segundo que passava parecia pesar toneladas sobre seus ombros. Ele, acostumado a assinar contratos milhões sem piscar, agora tremia diante de um adolescente de 14 anos. Lucas Almeida não piscava. Sua calma era desconcertante. O senhor tem 5 minutos, disse, abrindo a mochila e retirando um envelope J preparado. Aqui este o contrato. Termos claros objetivos sem brechas para retrocessos. Ricardo arregalou os olhos. Voxdot tinha preparado tudo. Sempre tenho um plano, doutor, respondeu Lucas, deslizando o envelope pela mesa de Mr. Moore. O empresário puxou os papéis com mostrâmulas. As cláusulas estavam detalhadas promo imediata de Marta, a supervisora de instalais com salrio de R$80.000 por ano. Crial de um programa de bolsas de estudo para jovens da periferia. Contratar o oficial de Lucas como consultor junior de idiomas, com proteo legal contra qualquer retalial futura. Tudo pensado, tudo amarrado. Como sei que você não vai divulgar o UDIL mesmo se eu assinar? Ricardo perguntou, tentando recuperar um resquício de controle. Lucas o encarou firme. Porque diferente do senhor acredito em segundas chances, mas esse para quem quer mudar de verdade. Um silêncio tenso preencheu a sala. Do lado Dona Marta, observava em choque, as lágrimas escorrendo discretamente. Pela primeira vez, ela via seu filho não como um garoto, mas como um homem que sabia exatamente o o valor. Ricardo suspirou fundo, encostando-se na poltrona. Durante anos acreditara que poder vinha de cifras e sobrenomes. Agora estava diante da prova viva de que o poder real podia nascer no coral da periferia, nas mesas de estudo de uma biblioteca pebelica. Pegou a caneta de ouro e assinou. Cada trau no papel era como uma confissão silenciosa de que havia perdido. Quando terminou, deixou a caneta cair sobre a mesa e murmurou. Vó que acaba de me ensinar ali o mais cara da minha vida. Lucas recolheu o contrato guardando-o cuidadosamente na mochila. Ento retirou 2 pequenos gravadores adicionais e os colocou sobre a mesa. Para sua informa, tudo o que aconteceu aqui hoje também foi registrado, incluindo o senhor assinando de livre e espontânea vontade. Por um segundo, Ricardo arregalou os olhos e algo raro aconteceu. Ele riu. No de deboche, mas de pura admiral. Vós, assustadoramente inteligente, garoto. Lucas sorriu com simplicidade. Não, essa me preparei melhor. Naquele instante, o milhões percebeu que havia fechado o contrato mais importante de sua vida. Num acordo de négocios, mas um pacto silencioso com a perfeita consciência dali em diante, enxergaria o mundo com outros olhos. 6 meses depois, a cena era completamente diferente. O mesmo Ricardo Fonseca, que outrora usava sua cobertura na Avenida Paulista como palco de arrogância e desprezo, agora estava sentado em uma mesa simples da biblioteca Pebílica Mrio de Andrade, no centro de São Paulo. Ao seu redor, jovens da periferia, filhos de empregadas, pedreiros, motoristas de aplicativo, todos reunidos graças ao programa de bolsas que nascera do confronto com Lucas Almeida. Ricardo olhava em volta quase incrédulo. O ambiente que antes ele desprezava como coisa de pobre, agora se transformara em templo de aprendizado e futuro. Uma menina de 15 anos, morena de olhos vivos, chamada Mariana, levantou a mão e perguntou sorrindo. Doutor Ricardo, verdade que o Lucas conseguiu o primeiro emprego chantageando o senhor? O empresário riu de verdade sem cinismo. Verdade sim, e foi a melhor coisa que me aconteceu. Do outro lado da mesa, Lucas, agora com 15 anos recém-completados, revisava contratos internacionais com a desenvoltura de um profissional experiente.
Nos últimos 6 meses, suas corres haviam rendido Fonseca Group mais de 200 milhas em novos negócios. Era oficialmente o consultor linguístico mais jovem da Istria corporativa do Brasil. Marta, que agora usava ternos elegantes de supervisora de instalais, observava o filho com os olhos marejados de orgulho. Ela, que passou anos sendo invisível, humilhada pelos corredores da empresa, agora era respeitada como uma das funcionárias mais influentes. Ricardo respirou fundo e encarou os jovens. Há 6 meses eu era rico, mas miserável. Achava que dinheiro me fazia melhor que os outros. Ento Lucas me mostrou que inteligência não tem classe social, nem cor, nem endereço. Carlos, um garoto de 13 anos inscrito no programa de bolsas, perguntou curioso. Mas como o Lucas sabia que ia dar certo? O perfil Lucas levantou os olhos dos papis e respondeu com simplicidade. Porque estudei o Dr. Ricardo antes. Descobri que ele também tinha vindo de baixo, que J tinha sido um imigrante sem nada. S tinha esquecido disso. Ricardo assentiu emocionado. Verdade, eu havia me transformado naquilo que um dia me humilhou, e precisei de um garoto da periferia para lembrar de onde vim. Na parede da biblioteca, um painel exibia os nomes dos primeiros 50 bolsistas do programa Jovens Talentos, Lucas Almeida. Ricardo se levantou apontando para os certificados. Sabe qual foi minha maior descoberta? Que quando você investe em gente com talento, eles não apenas crescem. Eles fazem você crescer junto. E naquela tarde, entre estantes repletas de livros, não havia milhões ou pobres patres, ou empregados. Havia apenas pessoas transformadas pela Educal e um homem que finalmente aprendera que a maior riqueza de todas, acreditar no potencial humano. Naquele fim de tarde, a biblioteca estava silenciosa, quando Lucas Almeida fechou o notebook e olhou para Ricardo Fonseca. O empresário, antes orgulhoso, agora o observava com um respeito genuíno. Lucas Vock, nos salvou apenas minha empresa, disse. Ricardo, a voz embargada, Vock salvou minha alma. O garoto sorriu, mas no com arrogância. Doutor Ricardo, minha sempre me ensinou que o maior fracasso no perder dinheiro, e sim aceitar ser tratado como menos do que Vock vale. Eu preferi arriscar tudo, mas mostrar quem eu sou. As palavras ecoaram no salo, e todos os jovens bolsistas o encararam com admiração. Era mais que um consultor de idiomas, era um exemplo vivo de coragem. Ricardo estendeu a mão e completou. Voque me ensinou que verdadeira liderana, no ser o mais inteligente da sala, mas saber reconhecer a inteligência dos outros. Lucas apertou a mão dele com firmeza. Era o fim de um ciclo e o início de outro. O menino da periferia, filho da faxineira, havia transformado no S a própria vida, mas também a de centenas de jovens que agora tinham oportunidades reais. A Istria de Lucas nos mostra que inteligência e valor não dependem de onde Vock nasceu ou de quanto dinheiro possui. O que realmente importa é a coragem de acreditar em si mesmo e a determinação de transformar conhecimento em oportunidade. Nunca deixe que os outros definam o seu valor. Se essa estria inspirou, Vock deixe seu comentário contando qual foi a maior lição que J aprendeu na vida. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais estrias emocionantes como esta. Porque no fim das contas, conhecimento anica riqueza que ninguém pode tirar de Vock.